Se você é novo convertido, assista esse vídeo, porque eu vou estar revelando aqui 3 segredos para que você se mantenha firme na sua caminhada cristã. Meus amados irmãos, infelizmente, existem muitos cristãos novo convertido, principalmente, que eles acabam aceitando ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Mas infelizmente, meus amados irmãos, não acaba permanecendo de pé. A Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 17, que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Então nós vemos, meus amados irmãos, que há uma guerra no mundo espiritual entre a carne e o Espírito. Então sabemos nós que nós tenhamos que alimentar o nosso espírito, porque nós vemos, meus amados irmãos, que a nossa vida espiritual é como se fosse um corpo. O nosso corpo físico, ele necessita de alimento para se manter firme, para se manter vivo, para se manter saudável. É assim a nossa vida espiritual. Nós tenhamos que estar alimentando o nosso espírito para que nós venhamos de se manter vivo espiritualmente, para que nós venhamos de se manter firme espiritualmente. Então, meus amados irmãos, antes de eu estar se aprofundando nesse vídeo, para você que está me assistindo pela primeira vez, talvez você não me conhece, eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Diogo Faustino, e esse é o meu canal. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo esses vídeos que têm ajudado e que têm edificado a vida de muitos irmãos. Então, o primeiro segredo que vai te ajudar a permanecer de pé até a vinda do Senhor Jesus é ter uma vida de jejum e oração. Meus amados irmãos, a Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 17, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e este se opõe um ao outro. Então nós vemos, meus amados irmãos, que a vida de um cristão é uma guerra, é uma batalha espiritual que nós enfrentamos diariamente. Meus amados irmãos, existem muitas pessoas que elas acabam caindo em pecado, que elas acabam caindo em tentação. Existem muitas pessoas, principalmente os novos convertidos, que eles aceitam Jesus hoje, mas amanhã eles acabam caindo, então eles acabam não permanecendo diante da presença do Senhor. Então nós acabamos de ler aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, se nós entender esse contexto, nós vemos que existe uma guerra diária entre o espírito e a carne. Infelizmente, meus amados irmãos, existem muitas pessoas que acabam caindo nos prazeres pecaminosos, nos prazeres carnais. Então nós vemos aqui que essa guerra é uma guerra entre a carne e o espírito. Então nós vemos, meus amados irmãos, que a nossa vida espiritual é como se fosse um corpo. Nós temos que alimentar, nós temos que cuidar deste corpo, para que este corpo permaneça vivo, saudável. Então o primeiro segredo, meus amados irmãos, que vai te ajudar a permanecer de pé na sua caminhada, na sua jornada, o primeiro segredo é ter uma vida de jejum e oração. Então nós vemos que há uma guerra espiritual, uma guerra travada, onde a carne ela luta contra o espírito, ou seja, onde o mal ela luta contra a luz, onde o diabo luta para que nós venhamos de fazer tudo aquilo que é perverso e tudo aquilo que é mal. Agora nós vamos para o segundo segredo, que vai te ajudar a permanecer de pé e que vai te ajudar na sua caminhada espiritual. O segundo segredo é você ler a Bíblia todos os dias. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 4, que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. Um cristão que não lê a palavra de Deus, um cristão que não medita na palavra de Deus, ele é um cristão fraco, ele é um cristão derrotado. Um cristão que não lê a palavra de Deus, ele não tem discernimento, ele não tem conhecimento, então se torna uma presa fácil para o diabo. Então, meus amados irmãos, a meditação diária de você estar ali todos os dias examinando, meditando na palavra de Deus, vai te ajudar a permanecer de pé diante da presença do Senhor. Porque é por meio da palavra de Deus, meus amados irmãos, que as nossas forças espirituais são renovadas. Muitas das vezes
nós passamos por luta, passamos por perseguição, mas através de nós estar ali examinando, meditando na palavra de Deus, nós encontramos força. O Espírito Santo de Deus nos renova, nos dá força para que nós então venhamos de permanecer de pé. Hoje muitas pessoas, por falta da meditação da palavra de Deus, estão se enfraquecendo, estão sendo enganados pelos falsos profetas. Então nós vemos, meus amados irmãos, que a meditação na palavra de Deus nos ajudará a se fortalecer, a permanecer firme, a ter as nossas forças renovadas e também nos ajudará a ter discernimento, a ter conhecimento espiritual, porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos falsos profetas se levantariam e enganariam e estão enganando muitos irmãos. Então, através da leitura da palavra de Deus, nós absorvemos discernimento, conhecimento, para que nós não venhamos de ser enganado pelos falsos profetas e de ser enganado pelo diabo. Então esse segundo segredo te ajudará a permanecer de pé e te ajudará a obter conhecimento, discernimento, para que você não seja enganado pelos falsos profetas. Então, meus amados irmãos, nós vamos agora para o terceiro e o último segredo que vai te ajudar a estar firme, constante na presença de Deus. Então o terceiro e o último segredo é você ter comunhão com os irmãos. A Bíblia diz, meus amados irmãos, lá no Antigo Testamento, que houve-se uma guerra travada contra o povo de Deus, aonde os amalequitas vai travar uma guerra com o povo de Deus. Então nós vemos, meus amados irmãos, que Deus vai levantar Moisés para interceder pelo povo de Deus. A Bíblia diz que todas as vezes que Moisés estendia suas mãos para orar, para interceder, para que Deus viesse de dar vitória contra o seu povo, a Bíblia diz que então o povo de Deus triunfava, o povo de Deus vencia. Mas diz a Bíblia Sagrada que a guerra era tão grande, que era tão intensa, que então Moisés ele vai cansar. Moisés ele vai então se fadigar. E diz a Bíblia Sagrada que Moisés ele não consegue mais ficar com as suas mãos estendidas. Então Moisés agora ele abaixa a tua mão devido ao cansaço. Moisés já não consegue mais interceder com as suas mãos estendidas, direcionada ao povo de Deus. A Bíblia diz que então Deus vai levantar Arão e Hur para segurar as mãos de Moisés, para segurar Moisés de pé, para que então Moisés viesse de continuar intercedendo para o povo de Deus, porque o povo de Deus já estava perdendo a batalha, o povo de Deus já estava perdendo a guerra, mas a Bíblia diz que então Deus deu essa estratégia para que então Moisés viesse de permanecer intercedendo. Então Moisés volta a interceder, então o povo de Deus volta então triunfar sobre os amalequitas. Então nós vemos, meus amados irmãos, a importância da comunhão entre os irmãos. Nós vemos que Moisés já estava cansado, já estava fadigado, porque a batalha era grande, a guerra era grande, e Moisés vai se fadigar. Então a importância da comunhão, de nós estar congregando, de nós estar unido com os irmãos, nós vemos que isso nos ajuda a permanecer de pé, porque vai existir momento, existe momento, meus amados irmãos, que a guerra é tão grande, que a guerra é tão travada, que muitas vezes nós se cansamos, que nós fadigamos. Vai existir momento que você não vai ter força para orar, vai existir momento que você não vai ter força para jejuar, mas você está congregando, cultuando. Deus, então, aleluia, irá de usar os nossos irmãos para trazer uma palavra, para trazer uma oração. Então isso nos ajudará a ter força para que nós venhamos, então, de estar permanecendo de pé. Dando exemplo, muitas das vezes você estará passando por um momento de perseguição, por um momento de provação no teu lar, na tua casa, no teu trabalho. Mas quando você chega na igreja, você ouve a palavra e ali Deus acaba renovando as tuas forças. Ali Deus acaba falando com você. Então isso te dá combustível para que você então permaneça de pé. Então, meus amados irmãos, esses são os 3 segredos que, se você colocar em prática, te ajudará a permanecer de pé diante da presença do Senhor. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo trouxe edificação para a tua vida espiritual, eu peço a você agora deixar o seu like. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Ou se você está aqui pela primeira vez ainda não é inscrito,
se inscreva, ative o sino das notificações para que você receba sempre esses vídeos que vão te ajudar na sua caminhada e que vai te ajudar espiritualmente para a glória de Deus. Então Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.